Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de classificação das perícias e vamos falar rapidamente sobre mais 3 possibilidades de classificações, que é a perícia consensual, a perícia direta e a perícia indireta. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Perícia consensual, meus amigos. Perícia consensual, inclusive, é uma novidade lá do CPC de 2015, que ela diz o seguinte: as partes, se elas forem capazes e se o direito admitir autocomposição, o que é autocomposição? É uma modalidade de resolução de conflitos em que as partes elas constroem um acordo, certo? Então, se elas forem capazes e se o direito admitir essa autocomposição, que pode ser uma mediação, pode ser uma conciliação, as partes elas podem convencionar, as partes elas podem consensualmente escolher o nome do perito, escolher o perito. E aí o juiz vai lá e homologa esse nome, tá bom? Então as partes, consensualmente, podem escolher o perito e o assistente técnico, desde que elas sejam capazes e desde que o direito admita a autocomposição. A gente vai olhar aqui qual é o artigo que vai fazer referência a essa perícia consensual. É o artigo 471 do CPC, que fala o seguinte: as partes, elas podem, em comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que, inciso 1, sejam plenamente capazes. E a gente vai ver depois o que é essa capacidade, né? A gente vai ver sobre personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato, lá no assunto de pessoa natural, quando a gente vai ver lá a parte geral do direito civil, que são temas importantes que o psicólogo também precisa ter domínio sobre algumas questões. Principalmente quando for tratar lá o poder familiar, quando for tratar representatividade por curatela, por tutela, enfim. Então, as partes, desde que sejam capazes. Inciso 2, a causa possa ser resolvida por autocomposição. Também vamos ver vídeos sobre autocomposição, pessoal. Mediação de conflitos é um tema muito rico dentro da psicologia jurídica. A gente vai ver muitas informações sobre mediação e conciliação no futuro, tá bom? Então aqui, ó, no parágrafo 1º, as partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Parágrafo 2º, o perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. Lembrando que laudo é o documento formalizado do perito, da avaliação pericial, e o parecer técnico é o documento oficial do assistente técnico. A gente vai ver também vídeos posteriores sobre a elaboração de documentos, que eu acredito que seja um dos assuntos mais procurados pelos psicólogos que trabalham nesta área. A gente vai ver muitos vídeos sobre isso, tá bom? Então, no parágrafo 3º, diz que a perícia consensual substitui para todos os efeitos o que seria realizada por um perito nomeado pelo juiz. O perito nomeado pelo juiz é a regra. O juiz escolhe o perito. Só que aqui no CPC de 2015 existe essa previsão em que as partes podem consensualmente escolher o nome do perito. Então, tranquilo, né? Perícia consensual é essa. É quando as partes elas têm essa possibilidade de escolher o nome do perito. Vamos agora falar da perícia direta e da perícia indireta. O que significa cada uma delas? A perícia direta é aquela em que o perito diretamente irá examinar a pessoa. Por exemplo, quando o perito examina uma criança que supostamente foi vítima de um abuso. Ou, por exemplo, quando o perito examina um pai ou uma mãe que são acusados de alienação parental. Ou, por exemplo, quando o perito examina as funções mentais de uma pessoa que está passando por um processo de interdição. Então, são situações em que existe a possibilidade do perito diretamente examinar a pessoa. Só que a gente bem sabe que nem sempre esta perícia direta ela é possível. Existem situações em que deve ocorrer a chamada perícia indireta. Por exemplo, uma pessoa falece recentemente, alguns meses, e aí ela tinha um seguro de vida. Você bem sabe que na maioria dos contratos o seguro não quer pagar o valor lá do seguro se essa pessoa tiver indícios de que ela cometeu suicídio. Aí você imagina que a família entrou com uma ação e aí foi solicitada a prova pericial. E é interessante que a prova pericial que vai ocorrer, por exemplo, a chamada prova pericial de avaliação de autópsia psicológica, que é uma prova pericial muito especializada, muito interessante, e que a gente vai ver, inclusive, nos próximos vídeos, porque ela é uma modalidade também de perícia, que é a chamada perícia retrospectiva. A gente vai ver no próximo vídeo perícia retrospectiva, perícia transversal e perícia prospectiva. Mas vamos lá. A perícia da avaliação psicológica, nessa modalidade de autópsia psicológica,
ela acontece nesses casos em que não é possível o perito examinar diretamente a pessoa. Então, o que ele faz? Ele vai examinar diretamente o morto? Não. Ele vai examinar o entorno. Então, ele vai entrevistar as pessoas que conheciam essa pessoa, ele vai analisar documentos, ele vai analisar os indícios, lá, os vestígios, para ele chegar a uma conclusão, no seu laudo pericial, se existia ou não indícios de que a pessoa cometeu, por exemplo, suicídio. Então, a perícia indireta é essa perícia em que não existe a possibilidade ou, por exemplo, não deve existir essa possibilidade dessa avaliação direta como periciando. Como, por exemplo, no caso também daquelas crianças que são vítimas de violência sexual infantil, em que você evita essa perícia direta porque você não quer fazer a chamada revitimização. E aí você busca a alternativa da perícia indireta, porque você vai buscar aí as fontes indiretas, como documentos, né, como entrevistas de outras pessoas, justamente para evitar essa violência da revitimização, tá bom? Então são algumas situações em que a possibilidade da perícia indireta ocorre. Tá bom, pessoal? Então encerramos, vimos aqui a perícia consensual, perícia direta, perícia indireta, de forma bastante curta, bastante objetiva. Já no próximo vídeo, a gente vai fazer o nosso último vídeo sobre as classificações das perícias, onde a gente vai abordar a perícia transversal, a perícia retrospectiva e a perícia prospectiva. E a partir daí, a gente vai já começar com outros temas em que a gente vai relacionar o direito com a psicologia jurídica, e aí essa sintonia vai trazer muitas informações interessantes para a gente ver, tá bom? Até o próximo vídeo então, pessoal. Até lá!